E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. Aliás, esse é o nosso 30º episódio. Olha só que bacana, gente. Vamos fazer as contas aqui. Cada episódio tem, em média, 20 minutos, não é mesmo? Se nós já gravamos 30 episódios, vai ter 600 minutos. Ou seja, a gente já tem praticamente 10 horas de gravação falando sobre Umbanda e espiritualidade. Não é legal? Inicialmente, eu tinha um cronograma aqui para colocar no podcast, né? Eu tinha me planejado, tudo certinho. Eu pensei em falar sobre os orixás na Umbanda. Inclusive, já conversei até sobre alguns orixás aqui com vocês. A gente já falou sobre Iemanjá, sobre Oxum, sobre Exu. E estava dentro do meu cronograma também falar sobre as linhas de trabalho. Já conversamos sobre pretos velhos, caboclos, sobre baianos, um pouquinho sobre os ciganos quando a gente falou de Santa Sara. Parece que não, mas a gente já conversou sobre muita coisa aqui, né? Só que no meio desse cronograma foi aparecendo tanto assunto legal para a gente conversar, inclusive com a participação de vocês aí que foram enviando dúvidas também. E daí eu acabei deixando o meu planejamento assim meio de lado. Mas vocês que estão esperando para ouvir um pouquinho mais sobre orixás, sobre entidades, por favor, eu peço que tenham um pouquinho de paciência, porque a gente vai conversar sobre todos eles ainda. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e hoje, para me manter no caminho reto, eu vou falar sobre mais um orixá. Essa talvez seja a orixá mais desejada no universo feminino. 8 em cada 10 mulheres dizem que são filhas dessa orixá, ou pelo menos gostariam de ter ela na sua coroa. Talvez entre os umbandistas, essa seja a orixá mais pop que nós temos. Hoje, pessoal, a gente vai conversar sobre a Senhora dos Raios, a Senhora dos Ventos e Tempestades, sobre a nossa querida Mamãe Iansã, a orixá guerreira. Sou feita de vento, de fogo, de aço. Não me perturbo o mau tempo, do tempo renasço. Entre matas, estradas e bambuzais, eu passeio onde ninguém vai. Minha mãe me ensinou a ser brisa quando puder, e também me deu a valentia de 1000 búfalos em uma mulher. Me faço no tempo, na sombra do espaço. Meu caminho não é lento, sou impulso, sou rastro. Os raios no céu são portais que me levam onde ela está. Minha mãe me ensinou a ser brisa quando puder, e também me deu a valentia de 1000 búfalos em uma mulher. Quando eu disse para vocês que Iansã é uma das orixás mais desejadas no universo feminino, eu quero dizer que quando toca para Iansã no terreiro, quase todas as mulheres sentem alguma coisa. Desde um simples arrepio que desce pela espinha, até sair dançando pelo meio do terreiro que nem uma louca na força dessa orixá. Porque a energia de Iansã tem essa pegada forte, um toque rápido, intenso. Tanto é que no atabaque, o toque característico de Iansã na Umbanda é o barravento.
É um toque com uma pegada muito forte que traz toda a energia dessa orixá. Sabe uma dúvida que sempre aparece com relação a Yansan? É sobre o seu nome. Porque tem terreiro que chama ela de Oiá, tem terreiro que chama de Yansan. Gente, na Umbanda, Yansan e Oiá é a mesma coisa. Me perdoem as pessoas que pensam o contrário, tá? Falando que Oiá é uma coisa e Yansan é outra, como eu já ouvi por aí. Mas isso que eu estou falando para vocês aqui é fundamentado em pesquisas e em fatos históricos. Eu digo para vocês que Yansan e Oiá são sinônimos. E eu vou explicar o porquê disso. O que aconteceu foi o seguinte. Lá na África, essa orixá era conhecida inicialmente com o nome de Oiá-Messan Orum, que traduzindo para o português significa mais ou menos a Senhora dos Nove Céus ou a Dona dos Nove Céus. Em Yorubá, Oiá quer dizer dona ou senhora, Messan é o número 9 e Orum é o céu. Mas o céu não na concepção de paraíso da Igreja Católica. O Orum que nós estamos falando está mais relacionado com planos vibratórios. Então, na cultura iorubá, existem 9 planos vibratórios para onde o espírito pode ir depois que desencarna. Eles falam que o plano físico da Terra está bem no centro desses 9 planos. Então, teria 4 planos acima do nosso e 4 planos abaixo. Só deixando bem claro, tá, gente, que esse é o entendimento da cultura iorubá. Não tem nada a ver com Umbanda. Mas vamos lá, voltando ao assunto. Os primeiros escravos africanos que vieram aqui para o Brasil, eles falavam o nome certinho dessa orixá, Oiá-Messan Orum. Só que daí, com o passar das gerações de escravos, essa terminologia foi se corrompendo. Você já fez aquela brincadeira de telefone sem fio? Você fala uma coisa no ouvido de uma pessoa, essa pessoa tem que repetir o conteúdo no ouvido de outra pessoa, e assim vai seguindo, passando de pessoa para pessoa. Só que quando chega lá na última, o conteúdo já está totalmente distorcido. Vocês já brincaram disso? Assim aconteceu com o nome dessa orixá. As outras gerações de escravos que se sucederam aos primeiros já não sabiam mais falar o idioma iorubá. Essas pessoas, esses escravos, já não mencionavam mais Oiá-Messan Orum como os primeiros. Eles passaram a falar simplesmente Oiá-Messan, para facilitar, né? Ao invés deles falarem, vamos rezar para Oiá-Messan Orum, eles falavam simplesmente, vamos rezar para Oiá-Messan. Ficava mais fácil de pronunciar. E essas duas palavras, Oiá-Messan, ainda tiveram contrações. Oiá-Messan, com o tempo, virou Yamessan. Aqui você já consegue perceber uma familiaridade com o termo que a gente usa hoje, né? Vamos rezar para Yamessan. E depois, Yamessan virou Yamsan. Yamsan, Yamsan, até chegar na palavra que a gente conhece hoje, Yansan. Não é interessante? É por isso que a gente fala que Oiá e Yansan são a mesma orixá. Relampejou lá no céu, deixa clarear. Vento soprou na palmeira. Eá, salve a deusa do fogo. Oiá, é Yansan quem chegou, deixa ela girar. Relampejou lá no céu, deixa clarear. Vento soprou na palmeira. Eá, salve a deusa do fogo. Oiá, é Yansan quem chegou, deixa ela girar. E quando a gente fala de sincretismo religioso,
Yansan virou Santa Bárbara. Lembra que a gente já conversou bastante sobre esse negócio de sincretismo religioso? Eu não vou explicar de novo aqui o que é sincretismo, porque senão vai ficar uma coisa muito repetitiva. Se vocês não sabem ainda o que é sincretismo religioso, ouve lá os primeiros episódios que a gente fala sobre orixá, que daí você vai entender melhor essa história do sincretismo religioso na Umbanda. Mas voltando aqui para Yansan, por que os escravos escolheram Santa Bárbara para representar Oiá Messan Orum? Para isso, a gente tem que estudar um pouquinho da vida dessa santa. Só o finalzinho dela já é o suficiente para entender. Santa Bárbara foi uma mulher cristã que foi martirizada por não renegar a fé em Jesus. Ela foi torturada e depois, acreditem, ela foi decapitada pelo próprio pai. Imaginem vocês, que loucura isso, né, gente? Que fanatismo! O próprio pai corta a cabeça da filha com uma espada, simplesmente pelo fato dela professar a sua fé em Jesus. É horrível isso, mas sei lá, na época deveria ser uma coisa que não causava assim tanto choque na sociedade, né? Mas daí, nessa história, aconteceu uma coisa interessante. Conta a lenda que depois que o pai decapitou a própria filha, ele foi atingido por um raio e morreu esturricado. Tanto é que Santa Bárbara é considerada a santa protetora das pessoas quando elas estão em tormentas e tempestades. Antigamente, quando começava a ventar e relampejar, muitas pessoas costumavam dizer assim: "Valha-me, minha Santa Bárbara", para protegerem elas dos raios da tempestade. E os escravos, ouvindo isso, esse pedido de proteção para Santa Bárbara em dias de tempestade, acabaram associando a Yansan, porque eles sabiam que Yansan era a orixá que regia os raios, os ventos e as tempestades na cultura iorubá. Saravá, Yansan! Epa, ei, Yansan! Me protegi no bambuzal de Yansan, das mandingas que lançaram sobre mim. Me protegi no bambuzal de Yansan, das mandingas que lançaram sobre mim. Ela é o vento e traz toda a bondade, e nos seus raios destrói toda a maldade. Epa, rei, Obeloiá, virou o tempo para ela guerrear. Epa, rei, Obeloiá, a nossa banda, ela é grande orixá. Epa, rei, Obeloiá, virou o tempo para ela guerrear. Epa, rei, Obeloiá, a nossa banda, ela é grande orixá. Na Umbanda, Yansan faz movimentar as energias, principalmente para restabelecer o equilíbrio, restabelecer a justiça. Tanto é que, em uma vertente da Umbanda, chamada Umbanda Sagrada, Yansan está relacionada diretamente com Xangô, o orixá da justiça. Mas enquanto que Xangô faz a lei e fala o que é de cada um, Yansan faz aplicar essa lei. Vocês entendem? Yansan é a grande ordenadora, direcionadora da criação. Ela equaliza as forças de Xangô. Se vocês forem ler a mitologia iorubá, vocês vão ver que Yansan foi casada com Ogum e depois largou para ir viver com Xangô. Xangô era o seu verdadeiro amor. Percebam que na cultura iorubá, também Yansan e Xangô são muito próximos.
Tanto é que existe o raio e o trovão como elementos comuns entre esses dois orixás. Algumas pessoas falam que o trovão é de Xangô e o raio é de Yansan. Outras pessoas falam que os raios maiores são de Xangô e os raios menores são de Yansan. Mas independente do posicionamento que você tenha sobre isso, há de convir que existe uma ligação muito forte entre esses dois orixás. Então, se você está precisando movimentar a sua vida, se você acha que as coisas na sua vida estão muito paradas, pede para Yansan abanar o seu leque e fazer ventar em sua direção. Yansan tem muito esse poder de movimentar as energias na sua vida, trazendo novidades, trazendo oportunidades. Uma outra característica pela qual Yansan também é muito conhecida é a sua habilidade de lidar com os eguns. O que são eguns? São espíritos desencarnados que ficam vagando pelo nosso mundo. Mas perceba que um egum não é necessariamente um espírito mau. Porque se você morrer e ficar vagando aqui entre os vivos, você também vai ser chamada de egum, independente do seu grau de evolução. E Yansan, ela direciona esses eguns para os lugares apropriados onde eles precisam ir. Lembra da história dos 9 céus? Yansan vai levar esses eguns para um desses 9 céus, para um desses planos vibratórios, ou para cima ou para baixo, porque ela é a energia divina que direciona os espíritos desencarnados para os sítios vibratórios que condizem com a sua evolução. E na Umbanda, Yansan é homenageada no dia 4 de dezembro, justamente por ser o dia de Santa Bárbara. Só que em alguns lugares do Brasil, Yansan também é sincretizada com Santa Catarina. E é interessante isso, né? Porque Santa Catarina, assim como Santa Bárbara, também foi martirizada e decapitada. Só que Santa Catarina não tem nada a ver com raios. E qual seria a relação, então? Qual seria o ponto em comum entre Yansan e Santa Catarina? Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. As imagens de Santa Bárbara e de Santa Catarina na Igreja Católica, elas são muito parecidas. Então as pessoas iam lá, se ajoelhavam na frente da imagem de Santa Catarina, pensando que estavam rezando para Santa Bárbara. Olha que engraçado. E com o tempo, as pessoas também começaram a relacionar, a sincretizar Santa Catarina com Yansan. As santas que se entendam entre elas do lado de lá, não é mesmo? E o dia da semana de Yansan é na quarta-feira, junto com Xangô. Lembra da relação entre os dois? A gente homenageia Xangô e Yansan na quarta-feira. Muita gente costuma questionar o seguinte: se cada orixá tem o seu ponto de força, onde que eu faço as oferendas para Yansan? Vocês também já se questionaram sobre isso? Se ela é a senhora dos raios, dos ventos e tempestades, onde é que eu vou fazer essa oferenda? Porque para Oxum é fácil, né? É só você encontrar uma cachoeira. Para Iemanjá, você vai até a praia. E para Yansan? Se o vento está em todo lugar, se a tempestade pode acontecer em qualquer lugar, onde que eu vou fazer o raio dessa oferenda? Vocês pegaram o trocadilho? Raio, oferenda, Yansan. Ai, Evandro, como você é bobo. Bem, gente, vocês podem fazer oferendas para Yansan em 3 lugares. No alto de um morro, no alto de uma colina que venta muito, ou então na parte do rio onde a correnteza é mais forte. Porque na África, Yansan também era uma orixá do rio, assim como era Iemanjá, assim como era Oxum. Só aqui no Brasil que ela adquiriu esse aspecto que a gente conhece hoje.
E justamente por essa energia forte de Yansan, de fazer movimentar as coisas, as pessoas procuram Yansan nos lugares onde o rio possui uma correnteza mais forte. E um terceiro lugar onde vocês também podem fazer oferendas para Yansan são os bambuzais. O bambuzal também é um ponto de força de Yansan. E o que o bambu tem a ver com Yansan? Gente, se vocês ficarem embaixo de um bambuzal em uma ventania forte, vocês vão descobrir, porque é um barulho assustador. E por mais forte que o vento sopre, o bambu não se quebra. Ele suporta a tempestade, ele suporta a força dos ventos. Às vezes, um vento sopra tão forte que acaba derrubando outras árvores, mas o bambuzal permanece firme. Por isso que ele acabou se tornando símbolo de Yansan. Eparreio, eparreia, eparrei. Eparreio, eparreia, eparrei. Eparreio, eparreia, eparrei. Eparreio, eparreia, eparrei. Ela é mais de temporal, muito mais de ventania, uma força sem igual e o poder que alivia a bravura de 1000 homens, tudo em uma só mulher. E por nós ela guerreia, vem o mal de onde vier. Eparreio, eparreia, eparrei. Possa ganhar. 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 Filha de Santa Guerreira, meu caminho é o mesmo traço. Fui criada em fogo alto, tenho minha alma de aço. Agradeço a Yansan, tudo que ela me ensinou. A coragem de Ogum e a justiça de Xangô. Vamos falar agora sobre o aspecto feminino de Yansan. Daí a gente aproveita e já fala sobre as características dos filhos e das filhas dessa orixá. Yansan é aquela energia que deseja receber amor, receber carinho, mas ela não gosta de dependência. Yansan não gosta de pessoas que ficam encostadas nela. Então, quando você for fazer uma oferenda para Yansan, faça a sua oferenda, faça o seu pedido com muito amor no coração, mas não fica parada, não fica encostada na orixá esperando as coisas acontecerem. Yansan não suporta gente assim. Yansan vai movimentar as energias, vai te dar oportunidades e ela vai falar assim: filha, eu fiz a minha parte, agora faz a tua, se vira, se mexe, seja independente, corra atrás daquilo que você quer para a sua vida. Porque Yansan tem esse aspecto de empoderamento feminino. Na mitologia iorubá, ela é uma orixá guerreira, talvez a mais temperamental de todos os orixás. Yansan é muito intensa naquilo que faz, nos seus relacionamentos, nas suas emoções. E os filhos e filhas de Yansan, eles herdam muito essa característica também. Geralmente são pessoas muito intensas, muito independentes, mas muitas vezes com um temperamento assim meio explosivo. Os filhos e filhas de Yansan têm o pavio muito curto. De uma hora para outra eles estouram, rodam a baiana e depois voltam ao normal como se nada tivesse acontecido. E tem uma característica muito legal dos filhos de Yansan. Eles perdoam de verdade. Eles esquecem qualquer tipo de ofensa que lhe tenham feito. Esquecem de verdade. Só que tem um outro lado também que não é muito bacana. Quando eles fazem coisas erradas e se arrependem, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Só que eles também se esquecem dessa promessa e acabam fazendo de novo.
Porque essa é uma característica dos filhos de Yansan. Eles esquecem facilmente das ofensas, das agressões, mas também eles se esquecem das promessas que fizeram. As filhas de Yansan têm muito essa facilidade de esquecer e seguir em frente. Uma outra característica dos filhos e filhas de Yansan é o poder de liderança. Elas têm facilidade de ocupar um lugar de destaque, um lugar de comando. Os filhos de Yansan têm esse poder de convencer, de unir as pessoas em torno de um mesmo objetivo. E elas não gostam de rotina. Filha de Yansan gosta de novidade, porque elas são movidas pela paixão, pela emoção e pela liberdade. Então, Yansan é tudo isso e muito mais, gente. Yansan é a energia que move a humanidade, o fator que organiza e direciona todos os seres humanos para a evolução. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu nunca consigo falar tudo sobre um orixá, porque é muito detalhe, gente. E eu acabo emendando o assunto e esqueço de falar algumas coisas que eu só vou lembrar no outro dia. Mas a gente ainda vai ter muitos episódios aí pela frente em que teremos a oportunidade de falar sobre orixás, entidades, ritualísticas. Eu acho que o principal que eu queria falar sobre Yansan hoje, eu consegui. O importante aqui é a gente entender a função de cada orixá na nossa vida. Porque compreendendo os orixás, nós compreendemos melhor a grandeza de Deus. E olha que a gente ainda está muito longe de conseguir captar a verdadeira essência de Olorum, o nosso Pai Criador. Mas a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Eu fico por aqui hoje. Para quem está ouvindo esse episódio por acaso pela primeira vez, vocês podem ouvir os episódios anteriores no Spotify, no Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube e também acessando o nosso site almadepoeta.com.br. Que a nossa mamãe Yansan possa trazer a renovação, que ela possa trazer oportunidades e movimento na vida de todos vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.